O trio de bilionários riu quando a idosa entrou na reunião, mas sua atitude fez com que eles logo entrassem em desespero. A manhã estava silenciosa quando Dolores terminou de arrumar a mesa do café e se sentou com o celular nas mãos. Não usava roupas caras, apenas uma blusa clara e uma calça confortável. Era assim que ela gostava de viver, mesmo sendo dona de uma das maiores empresas do país. O telefone tocou e a voz de Mateus surgiu do outro lado da linha, com a mesma preocupação de sempre. Ele queria saber se a mãe iria mesmo à reunião no lugar dele. Mãe, você tem certeza de que vai comparecer? Esses homens são arrogantes, não vão facilitar para você. Dolores respirou fundo e respondeu que sim, que não havia nada a temer. Eles já estão na empresa esperando por nós e não vejo motivo para me esconder. Se sempre estive à frente de tudo, posso estar dessa vez também. Mateus insistiu que queria proteger a mãe, lembrando que estaria longe em viagem de negócios. Mas Dolores encerrou a conversa dizendo que já havia tomado a decisão. Filho, você cuidou de tantas coisas por mim, agora é minha vez de enfrentar. Vai dar tudo certo. Ao desligar o telefone, Dolores arrumou os cabelos e pegou sua bolsa pequena, sem joias nem enfeites. No caminho até a empresa, manteve o olhar firme. Sabia que muitos não acreditavam que aquela senhora discreta fosse a dona de algo tão grandioso. Assim que entrou no prédio, as pessoas se surpreenderam com sua presença, mas ela cumprimentou cada funcionário com um sorriso sincero. O elevador estava cheio e ela preferiu esperar o próximo, sem pressa, conversando rapidamente com a recepcionista, que parecia nervosa ao ver que a chefe havia aparecido sem avisar. Fique tranquila, querida, só estou aqui para uma reunião. Como você está? A semana tem sido boa? A moça sorriu, surpresa com a simplicidade da pergunta, e respondeu que estava tudo bem. Enquanto aguardava, Dolores percebeu os olhares de longe. No canto do salão, os 3 bilionários parceiros já estavam reunidos. Rogério, um homem de expressão dura e postura autoritária, cochichava algo para Carla, que respondia com um riso contido e maldoso. Os dois observavam Dolores de cima a baixo, como se estivessem diante de alguém que não deveria estar ali. Olha só, parece que até os visitantes andam entrando nas salas erradas, murmurou Rogério em tom que todos ao redor puderam ouvir. Carla completou, dizendo que talvez ela estivesse ali para pedir informações sobre algum serviço de limpeza. Alan, o mais jovem, desviou o olhar e não riu. Ele parecia desconfortável com a cena, mas não abriu a boca. Dolores ouviu claramente as palavras, mas decidiu não reagir. Manteve a calma e continuou a conversar com a recepcionista, como se nada tivesse acontecido. Perguntou sobre a família da moça, sobre os dias de trabalho e até comentou sobre como o ambiente estava movimentado. É bonito ver todo mundo tão ocupado, e isso mostra que estamos crescendo juntos. A recepcionista, surpresa com a gentileza, agradeceu emocionada. Ao mesmo tempo, os comentários dos bilionários continuavam ecoando pelo corredor, mas Dolores não demonstrou abalo. Ela caminhou lentamente pelo saguão, observando os funcionários carregando pastas, outros atendendo ligações e alguns se cumprimentando apressados. Havia orgulho em seus olhos, porque cada pessoa ali fazia parte da história que ela havia construído com tanto esforço. Os bilionários, no entanto, não conseguiam enxergar isso. Para eles, o poder estava apenas no dinheiro e na aparência, nunca no trabalho diário ou na humildade. Alan olhou mais uma vez na direção de Dolores e percebeu a serenidade dela. Queria dizer que não concordava com os comentários de seus parceiros, mas se conteve. A insegurança o mantinha preso ao grupo e ele temia ser ridicularizado se demonstrasse apoio à idosa. Dolores notou esse olhar rápido e compreendeu que havia algo de diferente naquele jovem, mas preferiu não se aprofundar. Antes de continuarmos, queremos fazer um pedido especial. Trazemos essas histórias de forma gratuita e, para continuar assim, pedimos que você considere deixar seu like e se inscrever. Coloque nos comentários a cidade de onde está assistindo a essa história. Muito obrigado e vamos continuar. Enquanto esperava o horário marcado para a reunião, Dolores puxou conversa com outros 2 funcionários que passavam. Perguntou se estavam sendo bem tratados, se precisavam de algo.
Eles, sem imaginar que falavam com a dona de tudo, responderam de forma educada, sem esconder a surpresa por alguém de aparência tão simples demonstrar interesse genuíno. É bom quando alguém pergunta como estamos. Às vezes parece que ninguém se importa. Dolores sorriu e disse calmamente que se importava sim. Minutos depois, o relógio na parede marcava a hora. Dolores respirou fundo e se dirigiu para a sala de reunião. Os bilionários já estavam posicionados à mesa, com expressões de superioridade. Rogério ajeitava o terno como se quisesse afirmar autoridade. Carla passava os olhos pelos papéis sem prestar muita atenção, e Alan permanecia em silêncio, observando cada detalhe com uma mistura de desconforto e curiosidade. Quando Dolores empurrou a porta e entrou, o ambiente pareceu mudar. Alguns funcionários que passavam pelo corredor pararam para observar. Ela caminhou devagar até a cadeira reservada para ela, sentou-se sem pressa e apoiou a bolsa sobre a mesa. Os olhares continuaram a sondá-la, mas dessa vez ela não desviou. Boa tarde a todos. Vamos começar? A voz de Dolores foi firme, sem elevar o tom, mas suficiente para impor respeito. Rogério e Carla trocaram um olhar rápido, rindo em silêncio, acreditando que ainda estavam no controle. Alan, por sua vez, encarou a idosa com mais atenção, percebendo que talvez aquela mulher não fosse quem seus parceiros imaginavam. Dolores ajeitou os óculos, abriu a pasta que trazia consigo e manteve o olhar fixo na frente. Não havia mais nada a temer. Ela sabia exatamente quem era, o que havia construído e o que estava prestes a enfrentar. A cena terminava ali, com a idosa sentada à mesa, preparada para conduzir o destino da reunião. Assim que Dolores se acomodou à mesa, o silêncio inicial foi quebrado por uma risada abafada de Rogério, que logo se transformou em palavras carregadas de desprezo. Acho que a senhora entrou na sala errada. Esta reunião é para empresários, não para visitantes que vieram descansar um pouco do calor lá fora. Alan, sentado ao lado deles, baixou os olhos e cruzou as mãos sobre a mesa, visivelmente incomodado, mas sem coragem de interromper os parceiros. Dolores não permitiu que o constrangimento tomasse conta. Olhou fixamente para os três e falou com calma. Não houve engano. Estou aqui em nome da empresa como parte responsável desta parceria. Não é um visitante que vocês veem diante de si, mas alguém que tem o direito de estar nesta mesa. Rogério soltou uma gargalhada alta, balançando a cabeça em negativa. Isso só pode ser uma piada. Quem colocou uma idosa nesta reunião deveria rever os convites, porque estamos aqui para discutir algo sério. Carla completou, dizendo que era perda de tempo ficar ouvindo justificativas de quem claramente não sabia onde estava. Dolores manteve a postura, respirou fundo e não elevou a voz. Já que estamos todos reunidos, gostaria de entender melhor o que exatamente vocês oferecem em troca da parceria. O que a minha empresa realmente ganha com esse contrato? O tom dela não era agressivo, mas firme o bastante para silenciar alguns cochichos. Rogério bufou, cruzou os braços e respondeu em tom irônico. Não temos que provar nada para ninguém. Se a sua empresa assinou o contrato é porque sabe da nossa força. Carla concordou de imediato, acrescentando que não havia motivo para se questionar aquilo, porque todos sabiam da importância deles no mercado. Dolores inclinou levemente a cabeça, observando cada palavra e então prosseguiu. O que percebo é que este contrato favorece somente a vocês. A minha empresa não ganha nada com isso. Vocês precisam de investimento urgente, mas nada aqui retorna para o que construímos. Isso não é uma parceria, é uma dependência disfarçada. As palavras causaram um silêncio pesado. Alan ergueu os olhos pela primeira vez e parecia impressionado com a clareza do que ela dizia. Rogério, porém, riu novamente, tentando ridicularizar a fala dela. Olhem só, além de perdida, ainda pensa que entende de negócios. É melhor alguém oferecer um copo d'água a essa senhora antes que ela desmaie. Nesse instante, Dolores tirou o celular da bolsa e discou rapidamente o número de Mateus. Quando ele atendeu, ela falou sem hesitar. Mateus, cancele imediatamente o contrato de 10 bilhões. Não quero que este acordo siga em frente. Do outro lado da linha, o filho ficou em choque, mas não questionou. Apenas confirmou que faria como ela pediu. O impacto foi imediato.
Rogério e Carla se entreolharam, sem acreditar no que tinham acabado de ouvir. Como assim cancelar? A senhora não pode decidir isso assim, de uma hora para outra. Quem pensa que é? Gritou Rogério, batendo a mão sobre a mesa. Carla levantou-se parcialmente da cadeira, exigindo explicações. Diga agora mesmo quem a senhora é de verdade. Não pode simplesmente vir aqui e desfazer tudo. Dolores fechou a bolsa com calma e apoiou as mãos sobre a mesa. Eu sou a verdadeira dona desta empresa. Sempre fui. Mateus, com quem vocês tratavam, é apenas o meu filho e administrador. Foi ele quem cuidou dos detalhes até hoje, mas a decisão final sempre esteve em minhas mãos. As expressões dos dois mais velhos mudaram de imediato. O tom de arrogância deu lugar ao pânico. Carla sentou-se de volta, nervosa, e tentou se recompor. Se soubéssemos disso antes, teríamos tratado de outra forma. Pedimos desculpas pela forma como falamos. Vamos recomeçar a reunião. Podemos discutir com mais calma. Rogério também tentou suavizar a situação, esfregando as mãos e forçando um sorriso. Isso foi apenas um mal-entendido, uma confusão boba. Podemos continuar e ajustar os termos. Mas Dolores não se deixou enganar. Não faço negócios com pessoas que desprezam idosos. Quem desrespeita um idoso, provavelmente também não respeita os funcionários que trabalham para si. E se não respeitam aqueles que constroem a base de qualquer empresa, não têm condições de serem parceiros meus. Ela levantou-se da cadeira e encarou cada um deles nos olhos. Saiam desta sala agora. Alan ficou paralisado, dividido entre o constrangimento e a admiração pelo que tinha acabado de presenciar. Rogério e Carla levantaram-se devagar, ainda tentando buscar palavras que amenizassem a humilhação, mas nada saiu de suas bocas. Caminharam até a porta sem olhar para trás, visivelmente derrotados. Alan os seguiu, mas lançou um último olhar para Dolores, como se quisesse dizer que não concordava com o que havia acontecido, embora não tivesse coragem de se manifestar. Dolores permaneceu em pé, olhando para a porta fechada, sentindo que tinha feito exatamente o que precisava. Não havia dúvidas nem arrependimentos. Pela primeira vez em muito tempo, não era apenas uma empresária. Era uma mulher que havia exigido respeito. E a sala, antes tomada por risos e deboches, agora estava em silêncio absoluto. Na manhã seguinte, Dolores acordou com um peso no peito. Tinha tentado dormir tranquila depois da reunião, mas as lembranças das risadas e dos olhares de desprezo voltavam constantemente à sua mente. Sentou-se na beira da cama, passou a mão pelos cabelos grisalhos e suspirou. Ao descer para a cozinha, a primeira coisa que ouviu foi o rádio ligado com comentários sobre boatos recentes. Uma voz dizia que a empresária idosa havia perdido o controle da própria companhia, que não estava mais em condições de tomar decisões, e que quem realmente mandava ali era o filho. Dolores desligou o aparelho com firmeza, mas ficou abalada. Eles não conseguem aceitar que perderam, então preferem inventar mentiras. Enquanto isso, Rogério e Carla já trabalhavam no plano de difamá-la. Não buscavam provas ou argumentos sérios, apenas usavam a influência que ainda tinham para espalhar insinuações em rodas sociais e entre conhecidos. Comentavam que Dolores não tinha mais capacidade de liderar, que era senil e que estava colocando em risco o futuro da empresa. Vamos derrubar a imagem dela antes que perceba. Se as pessoas acreditarem que ela perdeu a razão, ninguém mais vai confiar em sua liderança, dizia Rogério, certo de que o ataque seria eficaz. Carla completava, garantindo que conhecia jornalistas dispostos a repetir as fofocas em troca de favores. As notícias falsas começaram a circular e alguns funcionários ficaram confusos ao ouvir as especulações. No entanto, quando viam Dolores chegar à empresa, simples como sempre, mas firme no olhar, sentiam que aquelas histórias não condiziam com a realidade. Ela não ignorava o que estava acontecendo, mas também não se mostrava derrotada. Não acreditem em tudo o que falam. O trabalho que vocês fazem todos os dias é a verdadeira prova de quem somos, disse ela durante uma breve conversa com a equipe. O respeito por ela cresceu ainda mais, porque mesmo magoada, não deixava de valorizar aqueles que estavam ao seu lado. Alan acompanhava tudo à distância e se sentia cada vez mais incomodado. Tinha ouvido Rogério e Carla articulando os boatos
e já não conseguia fingir que estava de acordo. Em casa, refletia sobre a cena da reunião e sobre a firmeza com que Dolores tinha se posicionado. Eles exageraram. Trataram ela como se fosse ninguém e agora continuam tentando destruí-la. Isso não está certo, murmurava para si mesmo, andando de um lado para o outro. Ainda preso à aliança por conveniência, não sabia se teria coragem de romper, mas dentro dele já nascia a certeza de que não queria mais fazer parte daquilo. Dolores, por sua vez, buscava formas de aliviar a mente. Arrumou a sala, regou as plantas e tentou ocupar o tempo com tarefas simples. Mas a solidão a atingia, já que Mateus estava fora em viagem. Parou diante de uma fotografia antiga, onde aparecia ao lado do marido, ainda jovem, segurando o bebê nos braços. Tocou a moldura e falou em voz baixa: "Eu fiz o que pude, mesmo sozinha. Você teria orgulho de nós hoje?" Sem conseguir conter a inquietação, pegou um caderno guardado na gaveta da escrivaninha e decidiu escrever. Abriu na primeira página em branco e começou a registrar o que sentia. "Hoje acordei cansada das injustiças. Ontem riram de mim, tentaram me diminuir, mas sei quem sou. Não foi fácil chegar até aqui. Criei Mateus sem apoio. Perdi meu companheiro cedo demais e cada decisão custou lágrimas e noites em claro." As palavras fluíam rápidas e ela sentia que aliviar o coração no papel trazia certo conforto. Escreveu sobre como foi difícil criar o filho sem a presença do pai. Recordou-se do dia em que recebeu a notícia da morte do marido e de como precisou engolir o choro para continuar trabalhando. Lembrou-se das vezes em que deixou de comprar algo para si para garantir os estudos de Mateus. "Eu poderia ter desistido, mas não desisti. Hoje ele é um homem respeitado e cada vitória dele é minha também." Depois de escrever por longos minutos, fechou o caderno e guardou-o de volta. Levantou-se e olhou pela janela tentando encontrar forças. "Não posso me abalar com mentiras. Já enfrentei coisas muito piores. Sobrevivi à perda, ao medo, à solidão. Não vai ser agora que vou fraquejar." Mesmo assim, a ferida permanecia. As lembranças da reunião voltavam como um filme repetido. As gargalhadas, os comentários, os olhares de deboche. Ela repetia em sua mente a cena em que teve de se afirmar para ser respeitada. "Não era para eu me sentir tão pequena por algo que nunca foi verdade. Eu não sou frágil." Ainda assim, o peso das fofocas circulando a fazia sentir-se injustiçada. Na empresa, alguns funcionários se aproximaram para perguntar se estava tudo bem. Dolores respondeu com firmeza: "Estou bem, obrigada. O importante é que vocês continuem acreditando no trabalho que fazem. Sem vocês, nada disso existiria." E mesmo tentando disfarçar, sabiam que ela carregava a dor. Para muitos, foi um exemplo ainda maior. Mesmo sob ataque, não perdia a compostura nem deixava de valorizar sua equipe. Alan, em silêncio, acompanhava o efeito do boato. Ao ver o crescimento da admiração dos funcionários por Dolores, começou a entender que a postura dela não era fraqueza, mas força. Eles podem falar o que quiserem, mas ela não perde o respeito de quem importa de verdade, pensava, sentindo cada vez mais vergonha de estar do lado errado. À noite, Dolores sentou-se novamente sozinha em casa, olhou para o caderno fechado e acariciou a capa. "Mateus, você não faz ideia de como sinto falta de conversar com você nestes dias. Espero que volte logo. Eu preciso de você aqui." Então apagou a luz, convencida de que precisava resistir, mesmo que as lágrimas insistissem em cair. Alguns dias se passaram até que Mateus voltou da viagem. Quando entrou em casa e encontrou a mãe, percebeu logo que havia algo de diferente nela. Dolores estava sentada na sala, segurando o caderno onde escrevera nos últimos dias, com os olhos marejados. Ao ver o filho, levantou-se e o abraçou com força, como se finalmente pudesse aliviar o peso que carregava no peito. "Mateus, eu preciso te contar o que aconteceu na reunião. Você não imagina o que eu vivi naquele dia." Ele a conduziu até o sofá pedindo calma, e ela começou a narrar cada detalhe. Falou sobre as risadas de Rogério e Carla, sobre como insinuaram que ela estava perdida, sobre os olhares de desprezo que a trataram como se fosse invisível. Mateus apertou as mãos dela, revoltado com a cena que visualizava em sua mente.
Eles tiveram coragem de rir de você desse jeito? A minha mãe, a dona de tudo, sendo tratada como se fosse um estorvo? Dolores assentiu com a cabeça e continuou. Eles zombaram, me chamaram de equivocada, me ridicularizaram. Eu tentei manter a calma, fiz perguntas simples, mas não responderam com seriedade. Foi então que percebi que aquele contrato só beneficiava a eles. Por isso liguei para você e mandei cancelar. Mateus respirou fundo e não conseguiu conter a indignação. Mãe, você não tem ideia do quanto eu sinto orgulho. Orgulho por você ter tido coragem de se impor. Orgulho por não ter se deixado intimidar. Eu sei o quanto você trabalhou duro para criar tudo isso. Sei quantos sacrifícios fez para me criar sozinha. Você não merece ser tratada assim nunca. Enquanto mãe e filho se reconectavam, Rogério e Carla viviam dias de desespero. O cancelamento do contrato havia deixado marcas profundas nas finanças que já estavam frágeis. Uma semana depois, a situação dos bilionários já era insustentável. Os investimentos desesperados que haviam feito para tentar salvar o império desmoronaram diante deles como areia, escorrendo pelas mãos. O dinheiro gasto não retornou. Os credores batiam à porta e os antigos aliados sumiram como se nunca tivessem existido. A falência se tornara inevitável. Com a ruína exposta e a dignidade destruída, não restava outra saída a não ser procurar justamente aquela que haviam humilhado. Na manhã seguinte, Dolores recebeu a visita inesperada. Os três apareceram em sua empresa, visivelmente abatidos, com roupas desalinhadas e olhares desesperados. Ela os recebeu em sua sala com serenidade, sem ostentar superioridade, mas deixando claro em sua postura que não havia esquecido o passado. Imagino o motivo de estarem aqui. Digam com suas próprias palavras o que querem de mim. Rogério respirou fundo e falou primeiro. Estamos em uma situação difícil. A nossa empresa não resistiu e precisamos de uma oportunidade. Pedimos que nos concedam um emprego, qualquer coisa que nos permita recomeçar. Carla tentou suavizar, usando um tom quase implorativo. Sabemos que erramos no passado, mas estamos aqui para pedir uma chance. Não temos mais nada e a senhora é a única que pode nos ajudar. Alan, mais humilde, baixou a cabeça e acrescentou em voz firme. Eu também preciso de trabalho. Diferente deles, não quero justificar nada. Só quero uma oportunidade de recomeçar de forma correta. Dolores permaneceu em silêncio por alguns segundos, deixando que o peso das próprias palavras caísse sobre eles. Então, com a voz calma e firme, respondeu. Na minha empresa, qualquer pessoa que queira trabalhar deve começar de baixo. Aqui ninguém recebe privilégios. O primeiro passo é sempre aprender o valor do esforço. Isso significa que, se quiserem de verdade, começarão como agentes de limpeza. Rogério arregalou os olhos, ofendido com a proposta. A senhora só pode estar brincando. Eu, um bilionário, pegar em vassoura? Carla cruzou os braços, indignada. Não nasci para limpar corredores, isso é humilhante. Dolores não alterou o tom. Não é humilhante. Humilhante é desrespeitar pessoas, rir delas e achar que estão acima de todos. Humilhante é acreditar que o trabalho de alguém é menor só porque não envolve terno e gravata. Na minha empresa, ninguém começa no topo. Todos têm que mostrar quem são pelo esforço diário. Se vocês não aceitarem, a porta está aberta. Alan levantou os olhos e, com expressão sincera, respondeu. Eu aceito. Não tenho vergonha de começar de baixo. Talvez seja a única forma de aprender de verdade. Rogério e Carla trocaram olhares revoltados, mas a situação deles era tão grave que não havia alternativa. Mesmo contrários, concordaram em permanecer. Nos dias seguintes, os três foram integrados às funções mais simples. Alan surpreendeu ao se dedicar com seriedade, cumprindo as tarefas sem reclamar, tentando aprender com os colegas e absorvendo a disciplina do trabalho. Os funcionários inicialmente desconfiados passaram a notar a diferença de postura nele. Ele não é como os outros dois, comentavam nos corredores. Rogério e Carla, por outro lado, mostraram resistência desde o primeiro dia. Reclamavam do serviço, tentavam se esquivar e não perdiam oportunidade de zombar dos colegas. Não acredito que estou lavando o chão. Isso é um absurdo, murmurava Rogério, tentando esconder o desgosto. Carla seguia a mesma linha,
dizendo que merecia estar em um escritório e não em um corredor. O descontentamento deles rapidamente se transformou em novas tentativas de manipulação. Começaram a se aproximar de alguns funcionários, oferecendo vantagens em troca de informações, tentando criar intrigas e desestabilizar o ambiente. Você merece estar em um cargo melhor, não acha? Se me ajudar, eu consigo influenciar para que seja promovido mais rápido, dizia Rogério a um funcionário. Carla tentava corromper outros, insinuando que poderiam formar um grupo contra a liderança de Dolores. No entanto, as tentativas não passavam despercebidas. Alan observava tudo com crescente desconforto. Já não havia espaço dentro dele para compactuar com aquelas atitudes. Um dia, durante o almoço, encarou os dois e falou com firmeza. Vocês não aprenderam nada. Estão repetindo os mesmos erros, tentando manipular e corromper. Eu não vou continuar ao lado de vocês. Se querem seguir nesse caminho, que sigam sozinhos. Rogério tentou rir, como sempre, para disfarçar a gravidade da situação. Você sempre foi fraco, Alan. Nunca entendeu como o jogo funciona. Mas Alan não recuou. Se ser forte é destruir e enganar, prefiro ser fraco. Eu quero construir, não enganar. Foi a primeira vez que Alan se afastou de vez deles, tomando uma decisão consciente de não se deixar mais influenciar. A partir desse momento, começou a se destacar entre os demais, mostrando humildade, dedicação e vontade de aprender. Dolores, observando de longe, percebeu a diferença de postura e passou a ver nele um reflexo de mudança genuína, algo que Rogério e Carla jamais demonstraram. O ambiente na empresa ficou dividido entre a resistência dos dois mais velhos e o esforço de Alan em se reconstruir. Dolores sabia que aquilo era apenas o início de um novo capítulo, mas a decisão de Alan já mostrava que nem todos eram incapazes de aprender com os erros. As semanas seguintes revelaram que Rogério e Carla não estavam dispostos a aceitar a nova realidade. Mesmo já trabalhando dentro da empresa de Dolores, insistiram em usar velhas práticas, tentando manipular funcionários e inventando histórias para criar desconfiança contra a dona. Dolores observava em silêncio, aguardando o momento certo para agir, pois sabia que as máscaras não se sustentariam por muito tempo. A gota d'água veio quando descobriram que os dois haviam tentado organizar um grupo de funcionários para sabotar um setor inteiro, espalhando informações falsas e prometendo vantagens em troca da traição. Dessa vez, no entanto, Alan não permaneceu calado. Já havia tomado sua decisão de se afastar deles, mas agora decidiu ir além. Procurou Dolores em particular e contou tudo o que sabia. Eles não mudaram, continuam tentando destruir. Estão planejando prejudicar a empresa de novo. Eu não posso permitir que continuem. Dolores ouviu com atenção e agradeceu pela coragem dele em falar. Mas Alan não parou por aí. Reuniu todas as provas possíveis, documentos, conversas e testemunhos e levou às autoridades. Foi ele quem assinou a denúncia, deixando claro que não faria mais parte daquele ciclo de destruição. Poucos dias depois, Rogério e Carla foram presos. O impacto da notícia percorreu toda a empresa, trazendo alívio aos funcionários que já estavam cansados das tentativas de boicote. Dolores acompanhou tudo com serenidade, sem comemorar, apenas confirmando que a justiça havia sido feita. Não é vitória quando alguém perde a liberdade por conta das próprias escolhas. É apenas consequência do que se planta, disse ela, olhando pela janela de sua sala. Alan foi chamado para uma conversa. Estava nervoso, sentindo que aquele seria um momento decisivo em sua vida. Dolores o recebeu com a calma de sempre, pedindo que se sentasse. Você tomou uma decisão difícil, Alan. Denunciar aqueles com quem conviveu por tanto tempo não deve ter sido fácil. Ele baixou os olhos e respondeu em voz baixa. Eu não tinha mais como seguir ao lado deles. Foram meses vendo injustiças, mentiras e manipulações. Eu também errei ao me calar antes. Quando cheguei nesse mundo, não sabia o que estava fazendo. Só segui o caminho que eles apontavam. Dolores inclinou a cabeça, interessada em ouvir mais. Foi então que Alan abriu o coração. Eu perdi meus pais muito cedo. Eles morreram em um acidente quando eu ainda era jovem. De repente, herdei bilhões, sem entender nada de negócios, sem qualquer orientação.
Fui jogado em um mundo que não conhecia e me agarrei às primeiras pessoas que pareciam saber o que faziam. Rogério e Carla me influenciaram desde o início. Que eu achava que precisava deles, que não tinha escolha, mas agora percebo que estava apenas me perdendo. As palavras tocaram profundamente Dolores. Ela o observou por alguns instantes e respondeu com sinceridade: "Você não é mau, Alan. Só estava perdido. Muitos se deixam enganar quando não tem base, quando o sofrimento os pega desprevenidos. A diferença é que agora você reconheceu e teve coragem de mudar." Ele ergueu os olhos emocionado. "Eu não quero desperdiçar essa chance. Não quero repetir os erros deles. Eu sei que ainda tenho muito a aprender." Dolores sorriu de leve e disse com firmeza: "Então aprenda. Se realmente quiser crescer, terá de fazer isso com humildade, passo a passo. Ninguém sobe sem esforço, e o caminho não é rápido. Mas se estiver disposto, encontrará um lugar aqui." Alan arregalou os olhos, surpreso. "Está me oferecendo uma chance de ficar?" Ela assentiu. "Sim. E mais do que isso, quero que seja promovido para uma posição melhor. Mas lembre-se, a promoção não significa que você já está pronto. Significa apenas que estou confiando na sua disposição de mudar. O resto vai depender de você." As lágrimas encheram os olhos de Alan. "Eu não sei como agradecer. Passei tanto tempo acreditando que tudo era uma questão de poder e aparência, mas agora vejo que não era nada disso. A senhora não imagina o quanto significa para mim ouvir essas palavras." Dolores respondeu de forma simples, mas firme: "Agradeça com atitudes. Mostre dia após dia que merece estar aqui. Só isso importa." Ele se levantou e apertou as mãos dela com força, dizendo que não iria desperdiçar aquela oportunidade. "Eu vou honrar essa confiança. Eu prometo." Dolores observou a sinceridade em sua voz e sentiu que, pela primeira vez, aquele jovem estava realmente pronto para trilhar um caminho diferente. Naquela noite, Dolores conversou com Mateus sobre tudo o que havia acontecido. Contou que Alan havia se aberto, que revelara a perda dos pais e o quanto tinha sido influenciado pelos outros. Mateus ouviu com atenção e respondeu com orgulho: "Mãe, você tem um coração que enxerga além. Enquanto muitos só veriam nele mais um inimigo, você enxergou um rapaz que precisava de direção. Eu me orgulho da mulher que você é." Dolores sorriu e, emocionada, respondeu: "Eu só quero que as pessoas entendam que ninguém é pequeno demais para recomeçar. Eu já enfrentei tantas dores na vida, já fui julgada tantas vezes, que sei o quanto dói ser visto como invisível." O tempo passou e a mudança ficou evidente. Alan começou a se destacar de verdade, agora com humildade e dedicação. Já não carregava o peso da arrogância, mas a vontade de aprender e de construir algo digno. Os funcionários passaram a respeitá-lo, e muitos até se surpreenderam com o quanto ele havia mudado. Rogério e Carla, por outro lado, permaneciam presos, derrotados pelas próprias escolhas. O desfecho trouxe paz para Dolores. Sentia que havia enfrentado a humilhação do passado e saído mais forte, sem precisar abaixar a cabeça diante de ninguém. Mateus a observava com orgulho, feliz por ver a mãe erguida e respeitada. Alan, por sua vez, iniciava uma nova fase, disposto a provar que podia ser diferente. A história daquela idosa simples, que um dia foi ridicularizada, terminava mostrando que a dignidade sempre vence a arrogância e que a verdadeira força não está no poder, mas na coragem de permanecer de pé diante das humilhações. Obrigado por chegar até aqui. Preparamos uma outra história especial para você, que está aparecendo em sua tela agora mesmo. Basta clicar para assistir. Em um mundo onde tanta dor passa em silêncio, você escolheu escutar até o fim. Se essa história mexeu com você, deixe sua inscrição. Isso nos ajuda a continuar trazendo relatos reais que merecem ser contados. Escreva nos comentários de onde você está assistindo. E se puder, compartilhe. Pode parecer pouco, mas espalhar uma história de superação é também espalhar esperança.